Feche seus olhos. Quero fazer uma oração antes de começar a palavra. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, estamos nessa manhã aqui, diante de Ti. Pai, nós sem o Teu Espírito, sem o agir, sem o fluir, sem o manifestar do Teu Espírito Santo neste lugar, em nossas vidas, através de nós, Pai, este lugar fica vazio. Pai querido, esse lugar, ele se torna um lugar frio. Mas quando o Senhor está, quando o Senhor fala, quando o Senhor se move em nosso meio, então nós temos alegria, nós temos o calor que vem do Teu Espírito, nós temos alegria. E é sobre isso que eu oro nessa manhã, Pai. Pai querido, cada pessoa que está nos acompanhando, cada pessoa que está aqui nessa manhã, Pai, seja tomado por esta atmosfera, essa atmosfera que é do reino, dos átrios celestiais, seja tomado por esse ambiente do céu, esse ambiente de gozo, esse ambiente de alegria. Senhor, que nós possamos sentir, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, a Tua presença, essa é a nossa oração. No nome de Jesus oramos, no nome de Jesus pedimos, amém? Amém? Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, vamos ler Apocalipse 3, nós vamos ler versículo 7, vamos ler uma porção grande hoje, hein? Quem tem sonhos aqui? Tem sonhos? Eu tenho sonhos. Um dos sonhos que eu tenho, e eu vou realizar em nome de Jesus Cristo, é ir na Turquia. Apesar que tem um pessoal falando que eu estou querendo ir lá para fazer implante, mas não é bem assim, tá? Não é só isso também, né? Eu quero ir na Turquia porque é na Turquia que está localizado as 7 igrejas do Apocalipse. Para quem não sabe, é na Ásia Menor ali, né, um cantinho ali, onde já é praticamente Europa, que está onde que está as 7 igrejas. E algumas igrejas não existe senão ruínas. Aliás, as igrejas do Apocalipse, elas só tem ruínas lá. Mas para mim é muito importante estar indo, conhecendo, porque eu sei que aquele lugar é um lugar importante, é um lugar onde Paulo, João, Maria, Barnabé, Silas, muita gente, né, que está na Bíblia, ou viveu, ou cuidou daquelas igrejas. Então assim, é um ambiente, é um lugar que eu tenho um desejo do meu coração de conhecer, e vou conhecer. Já declaro isso em nome de Jesus, que nós vamos conhecer. E das 7 igrejas, as 2 últimas é a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. A igreja de Filadélfia, a palavra Filadélfia vem da raiz da palavra grega philos ou phileos, que significa amor de amigo ou amor. Tem o ágape, o eros, né? E o philos. O ágape é o amor de Deus, o eros é o amor carnal, a paixão, o desejo, e o philos ou phileos, que é o relacionamento entre 2 pessoas de amizade. E a igreja de Filadélfia traz essa característica desse amor de amigo, esse amor próximo. E logo depois vem a igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia leva o nome da cidade, que havia dentro dela um duto de água, e eram águas termais, e essas águas passavam por dentro da cidade de Laodiceia. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. E dentro desse contexto, João, quando estava na ilha de Patmos, na Grécia, esse eu já conheço, inclusive o lugar onde João esteve preso. Na ilha de Patmos, João recebe a revelação. O nome Apocalipse, por incrível que pareça, muitas pessoas leem, né, e tem uma complexidade de você aprender, de entender o Apocalipse, mas o próprio nome dele já diz
o livro da revelação, ou seja, um livro da revelação de Jesus Cristo para nós, enquanto igreja neotestamentária, a igreja que vai subir, a igreja do arrebatamento, e tem a igreja também que vai ficar e vai passar pela tribulação, mas, em suma, é uma igreja, são cartas dirigidas a nós. E a igreja de Filadélfia recebeu a carta que foi endereçada a ela, que no versículo 7 do capítulo 3 de Apocalipse começa dizendo assim: ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Para quem não sabe, o anjo da igreja de Filadélfia é o líder da igreja, é o pastor da igreja. Por isso, quando Jesus olha para uma igreja, ele, em primeiríssimo lugar, sem dúvida nenhuma, ele trata com o anjo da igreja. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei das tuas obras, eis que antes de ti pus uma porta aberta, ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei com os que da sinagoga de Satanás, aos que se dizem ser judeus, mas não são, mentem. Eis que eu farei que venham e te adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, farei coluna no santuário, no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei o seu nome, escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve e diz: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem é frio e nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Mas assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e não tenho falta de nada, e tu não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que tu te enriqueças, e vestes brancas, para que vistas e não apareça a tua vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que tu vejas. Eu repreendo e castigo a todos que eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no trono do meu Pai, assim como eu também venci e assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Amém. A igreja de Filadélfia, como eu disse, é uma igreja cheia do amor, uma igreja que tinha as dificuldades, as lutas, mas uma igreja que era extremamente fiel. Alguns teólogos, eles defendem a seguinte tese, que as 7 igrejas são 7 etapas dos últimos dias da igreja sobre a face da terra. Então tem todas as igrejas, cada igreja vai contando um pouquinho da história, de como que a igreja tem se comportado ao longo dos anos, ao longo dos séculos, sobre a face da terra. Então começa a igreja de Éfeso, passa pela Esmirna, Pérgamo, Tiatira, né? Aí vai para Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu particularmente falando, eu comungo dessa ideia, porque se você aplicar a profecia para cada igreja,
nos tempos que já se passaram, não estou falando de tempos que vão acontecer, mas tempos que já ocorreram, já se passaram, você vai ver que é exatamente o que aconteceu com aquela igreja, ou com aquela igreja daquela época, daquele tempo, é exatamente o que está sendo retratado nesse período, e no perfil das 7 igrejas. Mas, porém, quando eu leio isso, de certa forma, como eu comungo dessa ideia, de que as 7 igrejas falam a respeito de 7 períodos da igreja neotestamentária, sobre a face da terra, também me cai um temor, quanto à palavra de Deus, porque a igreja que antecedeu a esta igreja que nós estamos vivenciando hoje, é a igreja de Filadélfia. É uma igreja que passou pela Inquisição. Quem gosta de estudar, depois a gente pode falar sobre isso. É uma igreja que foi perseguida. Nós podemos citar vários grupos pequenos que permaneceram fiéis no meio de grandes tribulações, de grandes perseguições. Entre eles posso falar aqui dos valdenses, que moravam em montanhas, escondidos, e guardavam a essência do evangelho no seu coração, pregavam, ensinavam a palavra de Deus. Enquanto o mundo vivia uma apostasia, a era das trevas, praticamente falando isso, eles estavam ali perseverantes quanto a guardar a palavra. Muitos deles foram lançados de penhasco, encurralados em cavernas, onde eles colocavam fogo, e a própria fumaça daquele fogo que colocavam nas cavernas matavam eles asfixiados. Mas eles permaneceram fiéis. Inclusive a igreja dos valdenses ainda existe nos dias de hoje. Ela não é muito grande, ela existe em algumas partes do mundo, mas ela continua presente. É interessante você estudar essa história. Mas logo depois que passa a igreja de Filadélfia e chega nos últimos dias da igreja sobre a face da terra, nós encontramos a igreja de Laodiceia. Laodiceia é uma cidade muito bonita, é uma cidade próspera, é uma cidade onde as pessoas elas desfrutavam da proteção do Império Romano. Era uma cidade onde existia toda uma estrutura presente, onde dava a esses habitantes uma certa comodidade. Porém, dentro dessa cidade passava uma água que vinha e corria por todo o interior da cidade, e era uma água morna. Então ela não era nem ela era uma água, vamos dizer assim, era uma água estranha, porque ninguém gosta de beber água morna. Ninguém gosta de água morna. Para falar bem a verdade, se você for analisar, você vai ver que a água morna ela não comunica muito bem. Não dá para fazer um café, um chá, não é verdade? Não dá para fazer uma bebida. Se você usa ela para beber, ela te faz mal, ela te dá dor de barriga. Quem gosta de soltar o intestino, a água morna é bom. E aí então essa igreja foi comparada exatamente com a água que estava dentro dela. Enquanto a igreja de Filadélfia era uma igreja que ela estava sofrendo, estava vigilante, era uma igreja que estava pagando um preço, né, para permanecer firme, né? Ela era tida como uma igreja fiel, ela estava guardando a palavra, ela não estava negando o nome. E nesses dias que nós estamos vivendo, onde a hipermodernidade nos afirma que não há absoluto, e esta é a ênfase nem pós-modernidade, mas da hipermodernidade, que não existe absoluto, então nós nos tornamos literalmente uma igreja um tanto quanto distanciada da verdade. Ontem à noite, quando eu estava meditando nessa palavra, eu parei um pouquinho para agradecer a Deus, e eu disse ao Senhor: Pai, graças eu te dou por ser pastor da igreja do Evangelho Quadrangular Vida Nova. Porque amanhã de manhã eu vou subir no púlpito daquela igreja e eu vou pregar exatamente uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração, e não uma fábula, e não uma historinha, e não um pré-moldado, um pacotinho pronto que eu sou obrigado a repetir aquilo que vem de outros lugares que muitas vezes é totalmente distorcido, totalmente tendencioso, para obter um objetivo, um resultado que lhe é esperado. Amanhã eu vou poder falar da igreja de Laodiceia.
Amanhã eu vou poder falar da igreja de Filadélfia. Amanhã eu vou poder falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E eu tenho alegria de dizer, obrigado, Senhor. Porque dessa forma nós podemos dizer assim, que nós podemos pregar o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho vivo e autêntico. O Evangelho que tem poder para curar, para libertar e para salvar perdidos. Sexta-feira eu fiz um casamento onde eu tive a alegria de comungar de vários testemunhos. Entre eles, um dos tios desse homem veio até a mesa onde eu estava para dizer assim, o quanto Deus operou e está operando na vida daquele rapaz. Como que Deus tem tem se manifestado de forma maravilhosa. E eu acredito tudo isso, a exposição, a pregação da palavra de Deus com liberdade, aonde você pode trazer o pão fresco, o maná que vem do céu para as pessoas. Então a igreja de Filadélfia é uma igreja fiel, é uma igreja firme, é uma igreja pequena, é uma igreja que não tem grandes expressões, mas ela continua carregando a tocha, ela continua carregando a lâmpada, ela continua carregando o fogo do Espírito para a próxima geração. Mas a igreja de Laodiceia é uma igreja fria, e eu trouxe essa mensagem exatamente porque nesses dias de frio, a gente começa a recuar, a gente começa a ficar mais trancadinho dentro de casa, debaixo das cobertas, evita sair muito, e o frio não tem nada de ruim, ele é bom. Eu particularmente falando, certo momento da minha vida, eu achava que o frio era ruim. Uma certa feita, eu estava passando perto de um parreiral de uva, de uma vinícola, e quando eu passei, eu olhei aqueles galhos, parece cipó, todo preto, sem vida, sem folha, sem fruto, e aí eu disse assim, nossa, como que o frio é terrível. Ele vem, e aquela árvore, aquela parreira, aquela vinícola que estava tão viva, tão bonita, agora ela está praticamente, sem vida nenhuma, parecendo apenas um cipó. E mais à frente eu descobri que a melhor uva, a uva que tem os melhores açúcares, vamos dizer assim, que tem na sua composição a capacidade de se tornar um bom vinho, um melhor vinho, é quando ela entra em dormência por causa do inverno. Quem é italiano aqui? Quem já passou por esse processo, conhece um pouquinho? Nós não temos nenhum italiano. Então, o pessoal que trabalha com uva sabe que é necessário frio, é necessário uma dormência para que possa produzir substâncias, para que ela possa gerar no tempo oportuno, esse fruto de qualidade. Mas quando está calor, ou quando não está muito calor e nem frio, ela nem consegue ficar dormindo, e ela, olha lá, eu acho que o Felipe é italiano, então ela não consegue entrar em dormência, e ela também não consegue ficar viva, porque está um tempo muito moderado. E o que é morno? Morno é quando você tem algo quente, e você introduz algo frio, e essa mistura gera o morno. E nesses dias que nós estamos vivendo dias onde as pessoas, elas nem são quentes, e nem são frias, elas são mornas, e a igreja tem se tornado uma igreja de uma certa forma fria, e com esse advento da pandemia, acentuou-se muito forte no coração das pessoas a frieza, aonde as pessoas, me perdoa a sinceridade, eu preciso falar sobre isso, a gente tem todo o cuidado de falar algumas coisas, de tocar em alguns assuntos, mas nós precisamos, enquanto igreja, sermos voz de Deus, profetas, respostas de Deus para essa geração. E você que está em casa me assistindo, ouça muito bem, aonde a frieza entrou no coração, aonde as pessoas estão muito preocupadas somente consigo mesmas, aonde as pessoas, tudo bem, tem que usar a sua máscara, tem que usar o seu álcool gel, as pessoas têm que manter o distanciamento, ok, até aí tudo bem, mas nós vivemos também no mesmo momento, na mesma proporção, e já preguei sobre isso, sobre o distanciamento, aonde as pessoas estão se tornando frias, aonde elas não se importam mais com a casa de Deus, elas não se importam mais com seus pastores, elas não se importam, e pasmem, muitas se fazem de vítima dizendo, ninguém cuida de mim, ninguém vai atrás de mim. Meu querido,
Em nome de Jesus, nessa manhã eu preciso quebrar esse sofisma, eu preciso combater essa heresia. Meu querido, tem mais de 700 pessoas dentro da igreja, é muito mais fácil uma pessoa se levantar e me procurar do que eu sair procurando 700 pessoas, sim ou não? Então as pessoas começam a arrumar argumentos, ela introduz talvez numa água quente, uma água fria e se torna morna, e fica só de espectadores, não se comprometendo, não se envolvendo com as coisas de Deus, não se comprometendo, não vivendo mais o dia a dia da igreja. Compartilhe esse link. Para quê? Manda uma mensagem para alguém. Para quê? A Laodiceia era uma igreja morna. E como eu disse, o retrato da igreja que antecede os dias da volta de Jesus Cristo. É o retrato de uma igreja que infelizmente, ela não ora, ela não jejua, ela não tem tempo de qualidade com a palavra. Em alguns casos, aí voltando para dentro de um contexto, porque é Deus, família, trabalho, igreja. Deus não vem em primeiro lugar, família muito menos, porque as pessoas só estão aí como a igreja de Laodiceia, só estão preocupadas em correr atrás do ouro. Aí esquece da família, esquece do filho, esquece da esposa, esquece da mãe, esquece do pai, esquece do irmão. É a igreja de Laodiceia. E esse é um retrato, meus queridos, das pessoas frias. Elas não se importam nem com seus entes. Eu gosto muito de um texto que diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo, negou a fé. Não adianta você vir na igreja, não adianta você vir adorar a Deus, cantar, levantar a mão e orar, se você não se importa com o teu pai, com a tua mãe, com o teu irmão, com os teus filhos. E começa dentro de casa, com o teu esposo, com a tua esposa. Não adianta. As tuas orações, diz a palavra de Deus, não vão passar desse teto. Mas assim também nós não podemos deixar de dizer que tem a vida profissional, mas tem a casa de Deus. E em dias iguais a esse em que nós estamos vivendo, nós mais do que nunca precisamos que o povo de Deus se levante em oração e intercessão. Falava isso com o pastor Arthur semana passada. Em menos de 24 horas, na região metropolitana de Curitiba, morreram vários pastores de Covid. Vários pastores estão morrendo de Covid. Os púlpitos destas igrejas estão ficando sem os seus pais espirituais. Os púlpitos destas igrejas estão perdendo os seus pais, suas mães espirituais. E as pessoas, nesse momento, onde perde os seus pais e as suas mães espirituais, é um choque. Elas ficam abaladas. E nós, enquanto igreja, nós precisamos entender que nós precisamos orar pela casa de Deus, pela liderança na casa de Deus. E aqui eu faço um clamor, aqui eu faço um pedido. Talvez hoje, nessa manhã, eu vim para expor algumas ideias, para expor algumas realidades, algumas verdades à luz da palavra de Deus. E eu acredito que é por isso que eu estou aqui, não tenho dúvida disso. Alguns dias atrás, a pastora Osana foi acometida de Covid, fez o tratamento, logo depois fez exame, a infecção continuou aumentando. Aí entrou um segundo tratamento, e nesse tratamento começou a obter, lógico, tem pessoas orando, tem irmãos e irmãs, amigos, parentes, a família quase toda é composta de pastores e pastoras orando. Mas e a igreja? E o povo de Deus? Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 em diante, quando diz que se o meu povo que se clama pelo meu nome, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, ouvirei do céu as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está na hora da gente colocar o nosso coração aonde ele deve estar. E ele não pode estar na igreja de Laodiceia. Nós temos que voltar e buscar referências de homens e mulheres de Deus, fervorosos, que não temeram pelas suas próprias vidas, e que amaram a obra de Deus, que amaram a palavra de Deus, e viveram o evangelho pleno. Então está na hora de nós entrarmos na presença de Deus e falar: Senhor, eu não quero ser morno, eu não posso ser morno,
Alguns dias atrás eu brincava, às vezes a gente está fazendo o culto Yang, e é um culto muito evangelístico. E eu digo assim, gente, quem conhece a minha essência sabe quem eu sou. Eu nunca vou negociar meus valores e os meus princípios. Eu posso abrir mão da forma e não da essência. Hoje nós temos várias almas que vão descer aos pés de Jesus. Pessoas que estão tendo um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. É o meio, não é o fim. É a forma que Deus nos deu. Mas a nossa essência continua sendo a mesma. A mesma da igreja primitiva. Preste atenção aqui. A nossa essência não pode mudar. Nossa essência tem que continuar a mesma. A palavra de Deus não foi excluída da vida de um homem e de uma mulher de Deus. A meditação da palavra de Deus não pode ser excluída da vida de um homem de Deus. Big Brother não pode tomar o teu lugar. Eu vejo crentes postando, e eu tenho a conta no Twitter, só para ficar analisando. As pessoas falam mais do Big Brother, do fulano A, do B, eu nem sei se acabou aquela porcaria, do que fala de Jesus. Mas eu te digo hoje, como homem de Deus que eu sou, que Deus vai cobrar de você, o tanto que você falou de Big Brother e não falou de Jesus para as pessoas. As pessoas vão morrer não é por falta de Big Brother, as pessoas vão morrer por falta de Jesus. É isso que eu penso. E é isso que a palavra de Deus me mostra, porque é morno. Porque se tu fosse quente, meu irmão, tu não andava nessa. Aqui dá vontade de parar e começar a chorar e clamar por nós. Senhor, tem misericórdia da tua igreja. Tem misericórdia do teu povo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da tua igreja, Senhor. Tem misericórdia de nós. Usa de misericórdia, porque nós somos uma igreja morna. Nós somos um povo morno. Será que se vir a perseguição nós vamos perseverar e vamos dar as nossas vidas? Como está escrito em Atos capítulo 1 versículo 8. Serão meus mártires? Morrerão por causa do meu nome? Será que nós estamos prontos como aqueles homens e mulheres que eram introduzidos no Coliseu Romano, aonde estavam grávidas, com um filho pequeno do lado? Os leões, eles eram soltos para devorar essas pessoas, e elas tinham uma oportunidade: ou negavam o nome de Jesus, ou era comido pelos leões. E mulheres com crianças grávidas eram destruídas, destroçadas no Coliseu Romano, mas não negavam a sua fé em Jesus Cristo. Mas nós estaremos diante de Deus, e Deus vai colocar essas pessoas que foram mortas por amor do nome de Jesus, e eles vão dizer assim: nós demos a nossa vida, nós fomos fiel até a morte, mas este povo que tinha luz, que tinha som, que tinha vídeo, que tinha tudo, que tinha liberdade, aonde está a fidelidade deles? Aonde está a fé? Eu me converti no início da década de 90. Eu fiz um voto: nunca mais beberei, colocarei álcool na minha boca, porque eu vinha do alcoolismo. Eu disse para mim mesmo: nunca mais vou assistir novela, porque aquilo é porcaria. Nunca mais assisti uma novela. Nunca mais fiquei assistindo novela na minha vida. Sabe o que é? Mais de 30 anos praticamente, sem ficar parado na frente da televisão assistindo novela. Por quê? Porque a Bíblia diz: não colocarei coisas ruins diante dos meus olhos. Mas crente hoje se converte, meu irmão, e é crente nominal. Vem na igreja quando dá, dizima quando pode, ora de vez em quando aperta, ora mais. Quando chega na época de algumas festas, some. Aí depois passa a festa, volta. Quando chega na época do Big Brother, o Twitter delas ou dele só fala daquilo o dia inteiro. Sabe o que Jesus está falando dessa igreja? Desse tipo de gente? Olha, esperava que você fosse frio, ou que você fosse quente mesmo. Mas porque você nenhum dos dois, você é uma mistura de quem faz de conta que é crente, que é quente. Você se tornou morno? Então eu vou vomitar você. Ontem à noite eu estava conversando com a minha filha, e o meu neto, Luca,
Meu neto Luca estava no colo da minha filha. E a gente estava batendo um papo. E durante 10 minutos o meu neto vomitou 3 vezes. Vomitou assim, gorfou. Aí a pastora estava do lado e disse para ele: fala para Isabela colocar o neném no peito, assim, calmar ele, porque ele estava muito agitado, e ele estava cheinho, e ele ficava gorfando, vomitando. Sabe por que Jesus vai vomitar? É o mesmo princípio do Luca que estava vomitando ontem. Sabe por quê? Porque está cheio. Jesus está cheio, meus irmãos. Se Deus não é homem, né? Mas vamos dizer assim, que se Ele está dizendo que vai vomitar, é porque Ele está cheio. Olha, Ele disse: eu sei das tuas obras. Eu sei a tua obra. Nem é quente, nem é frio. Tomara que fosse frio, ele diz. Olha só Jesus falando: tomara que você fosse frio. Ou quem sabe que se você fosse quente. Assim como você não é quente nem frio, você é morno, eu vou vomitar você. Como diz, sou rico, estou enriquecido, não tenho falta de nada. Mas você não sabe que você é um desgraçado. Olha, não é eu falando. Se fosse eu falando, nossa, o pastor hoje está bravo, está falando até palavrão. Não, é a Bíblia falando. Você é um desgraçado, você é um miserável, você é um pobre, você é um cego. Eu não estou apontando o dedo para ninguém, eu estou refletindo e colocando um pensamento, uma verdade, uma exposição de uma realidade, de um fato diante de todos, os que estão em casa e os que estão aqui, inclusive para mim. Aconselho-te que de mim compre ouro provado, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que não apareça a tua vergonha e a tua nudez, e unja os teus olhos com colírios para que veja. Eu repreendo e castigo todos os que amo. A igreja de Laodiceia, o povo morno, não gosta de ouvir verdades. Quando Deus fala assim: olha, eu amo você, por isso eu vou te repreender. Eu amo você, mas por isso eu vou te exortar. Ninguém gosta. Mas porque eu te amo, eu te repreendo. Ser zeloso. Ser zeloso. E quando eu leio essa palavra ser zeloso, não adianta eu ficar olhando para o lado, olhar para o pastor Eliseu, para a pastora Sueli, Magdiel, pastor Arthur, Tainá, Alisson. Não. Quando ele está dizendo ser zeloso, ele não está me pedindo para mim ficar olhando o que o outro está fazendo. Está dizendo assim, seja zeloso você. É com você. Salvação, meu querido, é individual. Tenho que falar isso daqui novamente. Pai não salva filho, filho não salva pai, mãe não salva filha, filha não salva mãe, irmão não salva irmã, primo não salva prima. Salvação é individual. Uma coisa que eu aprendi nesses muitos anos caminhando com o Senhor Jesus, ou nesses poucos anos, não sei como que pode classificar, é que todavia, quando a coisa toca a mim, é responsabilidade minha, é algo que eu devo fazer, eu não espero ninguém fazer no meu lugar. Essa história só de viver pedindo oração. Qual foi o dia que eu entrei aqui na igreja e fiquei pedindo oração para vocês? Salve exceção de algum motivo de intercessão. Raramente. Vocês nunca vão ver o pastor Jaquenilson, ele está passando mal na igreja porque está pregando, tem batalha espiritual, não sei o que. Irmãos, quando eu subo aqui, ou o Deus que eu sirvo é maior na minha vida e eu tenho mais unção e autoridade espiritual para governar, para subjugar esses levantes, essas retaliações, ou é melhor eu nem subir lá. Mas vocês precisam entender que é necessário orar. Mas eu tenho que ser zeloso. Eu tenho que ser zeloso. Se tivesse 3 pessoas aqui hoje, se não tivesse vindo o ministério de louvor, se não tivesse bateria, teclado, violão, não tivesse ninguém, só tivesse eu e mais 2 pessoas, se tivesse absolutamente ninguém, e o culto, a porta estaria aberta, e o culto teria que acontecer, sabe? O que eu estaria fazendo? Eu estaria aqui pregando como se tivesse a igreja lotada,
porque eu tenho que ser zeloso. É comigo. Por isso eu não coloco carga no teu ombro, eu coloco no meu. Eu não cobro de você, eu cobro de mim, mas eu tenho que expor a verdade para que você entenda que não dá para viver uma vida morno. Não dá para ser um crente nominal. Tem crente que está dentro da igreja faz anos e nunca recebeu o batismo com o Espírito Santo. Misericórdia! Nunca falou em línguas. Paulo, quando fala em Coríntios, 1 Coríntios 12, 13, 14, quando ele fala dos dons, quando ele fala da igreja, quando ele libera a doutrina, quando ele libera os ensinamentos para a igreja, ele fala que falar em línguas é um dos menores dons. Quem fala em línguas não fala homens, mas edifica-se a si mesmo. Meu irmão, é uma questão de edificação. Eu tenho que ser zeloso. Eu tenho que meditar na palavra. Sabe desde que dia eu tenho a mensagem? A de hoje demorou um pouco mais. Sabe desde que dia eu tenho a palavra de domingo, amanhã à noite? Hoje à noite, perdão. A palavra do batismo. Desde quarta-feira, quinta-feira eu já tenho a palavra. Eu estava orando, Deus me deu primeiro a palavra de hoje à noite, e Ele me deu a palavra de hoje de manhã depois. Mas sabe por que Ele me deu a palavra? Porque eu estava lendo a Bíblia. Porque eu estava quando eu não estou lendo, para não atrapalhar a Ana e Zoe, eu estou com um foninho, eu estava ouvindo a Bíblia. Arrepende-te. E agora, no final dos dias, por incrível que pareça, a igreja de Laodiceia é a igreja que colocou o Espírito Santo para fora, é a igreja que colocou Jesus para fora. Pode ter técnicas, pode ter ferramentas, pode ter instrumentalidade, mas não tem mais o Espírito. E Jesus está do lado de fora. Começa a história da humanidade. Deus tendo que colocar o homem para o lado de fora do jardim. E termina a história da igreja na face da terra, o homem colocando Deus para o lado de fora do jardim. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa. Quando ele fala, eu vou entrar na sua casa, vai entrar calor, vai entrar fogo. Quando ele fala, eu vou entrar na tua casa, meu querido, ele vai arrancar tudo que não presta, vai queimar, vai arrancar. Vai começar a tirar essas porcarias, essas desgraceiras, essas pouca vergonha. E vai começar a colocar coisas que edificam a sua vida. Entrarei na tua casa. Tem um pastor amigo meu que ele fala, você tem coragem de assistir alguns programas e falar assim, ô Jesus, senta aqui do meu lado, assiste comigo esse programa aqui? Você tem coragem? Será que Jesus sentaria com você na hora do almoço, na mesa da tua casa? Daqui a pouco você vai para a tua casa almoçar e participaria das conversas que você tem na mesa da sua casa? Sim ou não? Pensa aí. Será que Jesus ele sairia para dar uma voltinha e sentaria numa mesa lá onde você fica com seus amigos, no bar, não sei aonde, falando um monte de coisa? Será que Jesus ia lá dar risada com você e contar umas piadas que nem você conta? Pasmem. A igreja de Laodiceia, mais de 50%, ou seja, 60% a 70% de tudo que ela faz, não tem a presença do Espírito Santo, por isso que ela é morna. É simples assim, não é quente e nem fria. Quer dizer, foi introduzido uma porção para que essa água se transformasse em morna. Ou seja, na casa na hora do almoço Jesus não pode estar. Na hora da janta Jesus não pode. Jesus não pode estar nos lugares onde essas pessoas vão. Não pode sentar na frente da televisão para assistir televisão. Não pode digitar no Instagram, no Facebook. Não pode digitar lá no Twitter dela, porque Jesus não comunga de maior parte das coisas que nós estamos fazendo. E aí vem a cegueira. Por isso que ele fala, compra o colírio de mim, cara. Ô mulher, eu tenho dito que a pior coisa que pode acontecer na vida de um ser humano, vou encerrando, é a cegueira espiritual.
sabe por que hoje eu creio que o Espírito Santo trouxe essa mensagem para mim pregar aqui? Por causa de um dia que nem esse, cheio de chuva, onde poucas pessoas saem de casa para vir assistir o culto. E as pessoas que estão saindo de casa para assistir o culto estão dispostas a ouvir o que eu tenho para falar. E as que ligaram a televisão, se não estão gostando, que desligue. Ué, eu não estou atrás de audiência, irmãos. Estou atrás de reino, de salvação. É gostoso quando você vê, não sei quantas pessoas assistindo, é muito bom, compartilhando, isso é excelente. Mas, meu irmão, eu vou dar uma deixa para vocês aqui, tá? Quem gosta de aprender coisas que outras pessoas pagaram um preço muito grande de aprender, não tem nada de errado. Quem gosta, diga amém. Vou ensinar uma coisa para vocês aqui. As 7 igrejas do Apocalipse, apesar de ser 7 tempos da igreja sobre a face da terra, são 7 degraus para chegar no trono de Deus. Pouca gente sabe disso, mas são 7 degraus, são 7 etapas da vida de um cristão, que ele vai ter que passar e vencê-las, passar e vencê-las, passar e vencê-las, e prosseguindo, até chegar no trono de Deus. Tem certeza disso, pastor? Tenho. Quem falou isso para você? O próprio Jesus, quando foi me dar a escola bíblica para mim. Eu já fiz algumas escolas bíblicas com Jesus. Ele vinha contar a história para mim que eu nunca pensei que eu ia aprender, nunca aprendi de homem nenhum. Jesus vinha me ensinar. Um dia ele sentou do lado da minha cama e ele falou: Jaquenilson, eu falei: morri. Ele falou: não, fica tranquilo, vai demorar um pouco ainda. Eu vim te ensinar umas coisas da Bíblia. Eu vi que você gosta muito da Bíblia, você lê muito a Bíblia. Você estuda, você gasta 8, 6, cheguei a gastar 10 horas por dia estudando Bíblia. Ele falou assim: eu vou te contar uma coisa. Sabe a igreja de Apocalipse? Eu falei: sei. Ele falou: leia o final de cada carta para cada igreja e você vai ver quais são as etapas que você vai atravessar para chegar diante de mim no meu trono. Então lá, primeira igreja: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso do meu Pai. Uau, cheguei no paraíso. Número 2: ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. Não vou para o trono, do trono branco, Apocalipse 22. Vou passar no trono do Cordeiro. Capítulo 4, capítulo 5 de Apocalipse. Uau. Terceira igreja: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer do maná escondido. Dar-lhe-ei uma pedra branca, uma pedra com um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que recebe. Uau! Aí eu já comi da árvore. Quem está entendendo isso? Não tem o dano da segunda morte, e agora vou viver eternamente na Nova Jerusalém. Uau! Tem um novo nome, uma pedra, que maravilha! Fiquei todo feliz. Aí vai para a igreja de Tiatira. Na igreja de Tiatira, ele diz assim: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Agora eu virei eclésia. Tenho autoridade. Poder sobre nações. E aí eu não vou entrar no milênio, não vou entrar no novo céu e na nova terra, que isso daqui é escatologia e é uma coisa bem complexa para ensinar num culto de domingo de manhã. Te aconselho a fazer ITQ. E eu queria... Cadê a Rúbia? Está aí hoje? Cadê a Rúbia? Eu vi ela por aí. Fica em pé, Rúbia. Essa moça tem 4 filhos. Essa moça, ela trabalha dia e noite. Ela é arquiteta. Melhor nota do ITQ. Melhor aluna do ITQ. Estou aqui honrando e dando glória a homem e mulher. Uma pessoa que tem 4 filhos, um marido que trabalha que nem um louco. Eu conheço o Pete vira à noite, trabalha sábado, domingo, feriado. O trabalho dele é com agência e com publicidade. Ele trabalha de meio de semana até meia-noite, 1h, 2 da manhã, em casa, fora de casa. Melhor aluno do ITQ. Por isso que eu falo para você, a mesma coisa que aconteceu lá no Colisão Romano, Deus vai usar para julgar a gente. Ah, eu não consigo, pastor, eu não tenho tempo. Ah, eu não dou conta. Com 4 filhos, ela deu conta de ser a melhor aluna do ITQ. Ninguém para ajudar. Detalhe,
A mãe do Pete morreu, a mãe dela com o pai com aneurisma, com um monte de situações, né? Com um monte de situações aí, pegou Covid, passou entre a vida e a morte. O pai mora num sítio fora da cidade, tem empresa aqui em Maringá, não dá para viver. Igreja de Sardes. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Isso é em vida aqui, tá? Confessarei o seu nome diante do meu Pai que estás no céu e diante dos seus anjos. Os presbiterianos que gostam de pregar que uma vez salvo, sempre salvo, cuidado, hein? Ele está falando aqui que pode riscar o teu nome do livro da vida. Se você tomar cuidado de se converter em nome de Jesus. Você que está me escutando aí, que é da comunga, que comunga dessa história dos presbiterianos, cuidado. Esse tempo atrás um líder aqui da igreja, por causa de uma proposta financeira, foi trabalhar numa igreja presbiteriana. Eu falei, cuidado, hein, filho? Você conhece teologia? Você conhece? Eles não aceitam o Espírito Santo lá, não. Eles não aceitam esse negócio de você receber a salvação e você perde ela, não. Você é um eleito, você não perde. Mas não é isso que eu encontro na palavra de Deus. Não é isso que eu encontro na palavra de Deus. Pode ser riscado o nome da pessoa, sim, do livro da vida. E Jesus está falando isso. A igreja de Filadélfia, depois ele diz assim: ao que vencer, farei coluna no templo. A pergunta é: você é uma coluna na casa de Deus? Vou fazer uma coisa, vou falar uma coisa para vocês aqui. Se você não vier na igreja, você vai fazer falta? Se você parar de orar por alguma área da igreja, essa área vai ser prejudicada? Você faz falta? Você faz diferença? Para pensar nisso. Isso daí são etapas da vida de um crente. Aí, Filadélfia, né, vira coluna. E na igreja de Laodiceia, que é a igreja mais difícil que nós temos que atravessar esse momento de mornismo na nossa vida, ele diz: o que vencer, concederei que se assente comigo no trono do meu Pai, assim como eu venci e sentei. Pronto, fechou. Agora sim, salvação eterna conquistada. Diga comigo assim: no nome de Jesus Cristo, eu não vou ser morno, 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 morno. Eu não serei morno, porque se eu for morno, Jesus vai me vomitar. Jesus vai me jogar para fora do corpo de Cristo, expelir do corpo de Cristo. Vai ser expelido do corpo de Cristo. O próprio corpo de Jesus vai rejeitar, para que você não seja parte do corpo. Levante-se nessa manhã. Deixa eu fazer uma pergunta para você que não quer calar: frio ou frieza? O que você está vivendo? Frio ou frieza? O que você está passando nesses dias na sua vida? Frio ou frieza? Hoje à noite vai ter batismo. Você está vibrando com o batismo? Você está uau! Eu acho que essa música que nós cantamos, Felipe, é muito propícia a esse dia para nós adorarmos ao Senhor. Ressuscita, Senhor. Ressuscita. Alguns que estão aqui, Deus está querendo dizer para você: eu preciso ressuscitar você, cara, porque você está morto. Alguns que estão assistindo em casa, deixa eu falar uma coisa para você: não espera ninguém fazer por você, não. Não espera ninguém vir na igreja no seu lugar, não. Não espera ninguém ficar, os irmãos, 6 horas por mim. Não espera Deus levantar pedras. Jesus disse: se vocês não clamarem, as pedras vão clamar. Pedra não vai clamar no meu lugar, não, Jesus. Jesus, eu não vou ser crente esquenta banco, não, nominal. Crente cheio de sofisma, cheio de anomalia, cheio de desculpa, cheio de resposta.
A igreja não é lugar perfeito e nunca será, porque são compostas de pessoas imperfeitas, seres humanos, pecadores, iníquos. Mas é na igreja que nós somos aperfeiçoados no amor. É na igreja que Jesus manifesta a palavra dele nas nossas vidas, trazendo restauração. É na igreja que nós somos salvos. É na igreja que nós ensinamos os preceitos e os caminhos para os nossos filhos. E a palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho que ele deve andar, e quando ela crescer não vai desviar dele. É na igreja, meu querido, que você vai ter experiências maravilhosas com louvor ao Senhor. É na igreja que você vai ver vários outros dons em ação, e você vai colocar o teu dom em disposição para servir o corpo de Cristo. É na igreja, meu querido, aonde ela se reúne para orar, e você vai ver milagres, pessoas sendo curadas, pessoas sendo saradas, pessoas sendo resgatadas das garras de Satanás. É na igreja que Jesus deu a vida, que você vai conhecer o amor de Deus, a misericórdia. Quando o perdido, o filho pródigo, entra por aquela porta, e ele é abraçado, ele é restaurado, restituído na sua pessoa, naquilo que ela era, na sua essência. Oh, deixa o frio chegar. Não tem nada de errado com o frio, como eu disse, é no frio que há a parreira, que a vinícola produz a melhor uva. Mas não deixa a frieza entrar em você. Feche os seus olhos. Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus. Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Vida de Pastora Sueli. Feche seus olhos, adore o Senhor nessa manhã. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. Nós vamos fazer o momento da oração agora, chegando já ao final desse culto. Mas nós precisamos orar pelo seu lar, pela sua família. Nós precisamos orar por você. Que o Espírito Santo aqueça o teu coração nessa manhã. Que você tenha uma experiência de conversão genuína e verdadeira. Como diz, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que você tem. Lembra de onde você caiu, arrepende-te. Volta à primeira hora.